Boa noite, meus caros. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje tenho o prazer, imenso prazer de convidar um ex-professor meu colega, Dr. Fábio Pascoalotti, da cidade de Caxias do Sul. Ele hoje ele é diretor da Conception, que é a clínica de reprodução humana de Caxias do Sul, uma das clínicas mais conceituadas do Brasil, e é um especialista na área de andrologia. Então, tenho o prazer de convidá-lo. Será... Hoje nós iniciaremos uma ideia bem interessante, que será um podcast sobre... Aí, Fabião. Boa E aí, noite, querido Thiago, amigo. boa noite. Tudo Tudo bem? Como é que certo? tudo Tudo tranquilo? em ordem. Tudo em Muito ordem. bom. Eu estava comentando já, Fábio, que hoje a gente inicia um ciclo de lives sobre a saúde masculina, né? E nada melhor que tu, meu colega, meu ex-professor, para a gente conversar juntos. E, sem dúvida nenhuma, esse é apenas a primeira live e será que virará um podcast, provavelmente, né, no futuro próximo. Aí a gente quer ter um trabalho intenso nessa divulgação que é tão importante da saúde masculina, que hoje em dia a gente entende, cada vez o homem se preocupa mais, entende que a gente precisa expor certas situações para deixar esse homem mais tranquilo na hora de uma visita a um urologista, a um andrologista, para ele que não fique constrangido em tratar doenças como disfunção erétil, ejaculação precoce, plástica peniana, por que não? Enfim, né? Todas as outras situações que envolvem a saúde do homem, que é tão importante hoje. Fabião, te agradeço muito pelo convite. Será um imenso prazer conversar contigo. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre reposição hormonal hoje, meu velho. Perfeito. Thiago, em primeiro lugar, é um prazer estar contigo, Thiago. A gente te acompanhou nessa trajetória. Isso é ruim porque parece que eu tenho 300 anos mais que tu, né? Quando tu fala assim, pô, o Fábio tá mais velho, meu professor. Mas assim, ó, pessoal, é muito legal, muito bacana quando a gente vê o crescimento do Thiago, como quando foi aluno, depois ele fez toda a parte da graduação dele, a pós-graduação dele, a residência médica em urologia, que foi brilhante lá no Clínicas, Forte Clínicas de Porto Alegre, e ele cada vez mais trabalha com essa parte de andrologia. Até porque, né, Thiago, se a gente para pensar, aproximadamente 50% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. Muita gente tem. E hoje, cada vez mais, se faz esse culto do corpo, né? Cada vez mais as pessoas começam a questionar: vem cá, tia, eu quero melhorar a performance, o que que tem, o que que eu posso fazer, o que que é verdade, o que que não é verdade. E isso é o dia a dia do consultório. Se a gente para pensar, né, Tiago? Claro, eu sou mais velho que tu, mas há 20 anos atrás, as pessoas não vinham no consultório falar sobre reposição hormonal. Pouca gente vinha falar sobre disfunção erétil. Hoje, cada vez mais, nós assistimos as pessoas vindo no consultório para conversar sobre reposição hormonal, perguntar, questionar o que, que tem de verdade, o que, que não tem de verdade. E a gente se sente na obrigação, né, Tiago, de mostrar para as pessoas o que, que tem de certo, o que, que tem de errado, que até onde a gente deve ir, até onde a gente não deve ir, num assunto, e hoje já entrando no assunto de reposição hormonal, que cada vez mais cresce. Eu tenho certeza que tem pessoas do ambiente de vocês que estão nos ouvindo que conversam sobre reposição hormonal, depois vocês vão na academia, vocês sabem que o professor da academia está indicando reposição hormonal, tem até grupo de condomínio que começa a indicar reposição hormonal. Posso dar bizarro, né, Thiago? Então, cada vez mais a gente vê isso, as pessoas falando sobre reposição hormonal, e a gente se sente na obrigação em alertar o que, que pode, o que, que não pode e o que, que se deve fazer, porque isso não é para todo mundo, né, Thiago? E aí eu vou começar já fazendo pergunta, Thiago. Já vou começar Barbaridade. a incomodar. Eu te convidei, tu já faz pergunta, Fabião, assim, na lata. Vamos lá, né, Thiagão, querido? Vamos responder para esse pessoal aí as é, dúvidas, né? é, é isso aí, bacana. Thiago, e
quando é que quando é que está indicado pensar numa reposição hormonal? Chega lá um senhor de 60 anos de idade e ele diz, olha, eu quero saber como é que funciona essa parte hormonal. E aí tu pergunta, olha, o que tu está sentindo? Olha, eu estou sentindo fraco, cansado, desanimado, não tenho força para fazer muita coisa, minha ereção peniana não está muito boa. O que que eu faço? Tem indicação de fazer alguma coisa, Thiago? Como é que a gente trabalha? Vamos lá, não, sem dúvida, né, Fábio? A gente, por analisar hoje a incidência dos homens com hipogonadismo, pessoal, hipogonadismo, para vocês entenderem, é a deficiência da produção de testosterona. Então, o homem, a partir dos 40 anos, ele começa a ter uma redução gradual do nível de testosterona. Estudos dizem em torno de 1% ao ano até os 50 anos de redução. Só que o que a gente vê hoje nos consultórios médicos, e eu e o Fábio hoje trabalhamos muito com a área de andrologia, a gente vê, na verdade, que homens até abaixo dessa idade já estão apresentando disfunção erétil. Desculpa, hipogonadismo, né? A queda da testosterona. Então, inicialmente, como é que a gente diagnostica esse homem? Então, é aquele, né, você que está com a perda de desejo sexual, né, a perda de libido é igual perda de desejo, às vezes os homens se confundem, eu tenho perda de libido, e ele se confunde como sendo perda de ereção. Na verdade, a ereção é a dureza peniana, é isso que a gente tem que esclarecer. Então, a perda de libido, que seria a perda de desejo, consequentemente, uma perda de ereção, está mais cansado no seu dia a dia, está perdendo massa muscular, está tendo sinais, às vezes até em casos mais avançados, em casos de idade mais avançada, até graus de osteoporose, que seria a deficiência da mineralização óssea. A gente começa a ter, associado a isso, uma insônia, dorme mal, acorda com sono, a fadiga extrema. Então, a dificuldade também, que é muito relatada, doutor, eu faço academia e não tenho nenhum tipo de ganho de massa muscular, né? Então, para esse tipo de homem, a gente acaba pesquisando os níveis hormonais. E atenção aí, não é só o nível isolado da testosterona. A testosterona, ela é um hormônio que ela é sintetizada, ou seja, ela é produzida nos nossos testículos, só que a gente tem no metabolismo, em todo o nosso metabolismo, a associação de vários outros hormônios. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os homens que são obesos, por exemplo, eles produzem uma grande quantidade de um hormônio chamado estradiol. O estradiol é um hormônio feminino. Então, o que acontece? Quando a testosterona sai do testículo, ela passa pela gordura e ela é transformada no hormônio feminino. Então, muitas vezes, a gente tem um nível até razoável de testosterona. E o que é um nível razoável de testosterona? Vamos colocar ali entre 300 e 400, e só que o nível de estradiol está tão alto que os sintomas de hipogonadismo que eu acabei de falar, da perda, né, da testosterona, ela começa a ficar mais evidente. Então, os sintomas associados com os hormônios, que obviamente a gente pesquisa, são vários hormônios que pesquisam durante uma consulta, vão nos dar o diagnóstico, né? E aí, Fábio, é isso, né? A gente encontra, e tu sem dúvida nenhuma também, a quantidade hoje de homens que vêm nos procurar por já conhecer, saber sobre a testosterona, que eu acho isso fantástico. A gente tem os pacientes que chegam já, doutor, eu quero pesquisar minha testosterona porque eu estou assim, 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 assim. Então, eles já colocam, entrou lá no Google, já sabe os sintomas e já vem querer uma solução. Eu acho isso fantástico e a gente tem que cada vez falar mais sobre isso, porque a reposição hormonal, pessoal, ela muda a qualidade de vida do homem. O homem, às vezes, sempre digo para eles, tu tá com a lama até o pescoço. A partir do momento que tu faz uso, e se é uma reposição com indicação, com certeza tu vai estar fora da lama em poucos, às vezes até em poucos dias, inclusive. Eu acho que o Thiago ele foi muito feliz, né, Thiago? Tu foste, né? Na hora que tu colocaste, olha, existem indicações. Então, para a gente pensar em repor hormônio, pessoal,
tu tens que ter sintomatologia. E isso o Tiago falou muito bem claro. Tem que ter sintomas. Ou seja, fraqueza, desânimo, insônia, dorme mal, não tem força muscular, não tem desejo sexual, a ereção está piorando. Ele sente que ele está piorando a qualidade de vida. Ele já diz, olha, já me levantar de manhã já não é uma coisa tão boa para mim como era uma vez. Opa, isso é um sinal de alerta. Bom, só sintoma não dá para também repor hormônio. A gente tem que avaliar os níveis hormonais. Porque muitas vezes ele pode ter esses sintomas, mas não devido ao hipogonadismo. Ele pode ter depressão, ele pode ter uma alteração na tireoide, um hipotireoidismo, que também pode dar alguns sintomas até semelhantes. Então, assim, pessoal, não é porque a pessoa está tendo depressão, não se acorda bem, está um pouco chateado com a vida, que é falta de hormônio também. A coisa não é assim, né, Thiago? Não, é isso aí. Né? Tem que ter sintomatologia associada, sem dúvida nenhuma, com a alteração no sangue de testosterona. Tem baixa produção, ou melhor, tem baixa concentração de testosterona sanguínea. Então não é só simplesmente ter sintoma, tem que ter baixa também. Até porque, pessoal, e o Thiago foi muito feliz quando ele falou, se já tiver uma concentração boa no sangue, e se nós repusermos testosterona, como nós podemos repor testosterona, ou seja, o que a sociedade, o que o Conselho Federal de Medicina, eles nos permite utilizar testosterona em pacientes que têm baixa produção de testosterona, ou seja, pacientes que são hipogonádicos, como o doutor Tiago acabou de explicar para nós. Nesses pacientes, nós podemos utilizar testosterona desde que eles tenham sintomas, mas naquele paciente que tem uma testosterona exuberante e que quer muitas vezes aumentar a massa muscular, e isso depois a gente vai conversar, né, Tiago? Muitas vezes, eles podem até nem só aumentar a massa muscular, mas eles podem ter muitos efeitos colaterais advindos do uso excessivo de testosterona. A testosterona, pessoal, é como qualquer medicamento. Vamos ser bem sinceros. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. Altas doses de testosterona, tu irás ter mais efeitos colaterais devido à utilização dessa testosterona. Então, pessoal, é importante que se diga que existem indicações que o Conselho Federal de Medicina permite o médico utilizar. Que são pacientes hipogonádicos, pacientes que têm sintomatologia e têm baixa concentração. E o que nós fazemos? Nós repomos testosterona para que eles tenham uma qualidade de vida ótima, muito boa. Não são doses suprafisiológicas. Isso a gente acaba não fazendo. Mas a gente utiliza doses fisiológicas para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa tenha ânimo, para que a pessoa diga, olha, eu posso ser útil, eu estou vendo vontade de trabalhar, antes eu não tinha mais nem vontade de me levantar para trabalhar, e agora eu estou conseguindo ter vontade de trabalhar. Essa é a grande verdade. O Thiago foi muito feliz quando ele colocou nesse sentido. Muito bem, Thiago. E deixa eu te fazer uma colocação que é bem interessante agora, e vou te retornar uma pergunta, inclusive, tu não me escapa, né, rapaz? Na verdade é o seguinte, hoje a gente entende que os níveis de testosterona eles estão baixando na sociedade como um todo, e não só por conta mais hoje da idade, né? Inclusive, tem matemáticos que estão até colocando como na época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, que os homens tinham níveis de 1.500, 2.000 de testosterona. Claro, isso a gente não tem como comprovar, mas eles estão tentando fazer cálculos lineares retrospectivos para exatamente entender o que está acontecendo com o homem hoje. Por que a gente está tendo uma redução, como eu comentei com vocês, por que homens abaixo de 40 anos estão começando a ter deficiência de níveis hormonais? A gente não via isso antes. O que está acontecendo? Né, Fábio? E isso é muito pertinente que tu está falando, Thiago, visto que isso não está acontecendo, agora só vou pegar um gancho para infertilidade, para qualidade de sêmen, isso não acontece simplesmente em termos de produção hormonal, mas olha só como isso também se traduz. Tem vários estudos mostrando que desde 1970 cai aproximadamente 1,3% ao ano a concentração de espermatozoides no sêmen. Estudos
que foram publicados recentemente, agora no final de 2022, início de 2023, demonstraram que essa queda se acentuou muito depois dos anos 2000. E essa queda hoje, que era 1,3%, está aproximadamente 2,7% ao ano. Vindo bem ao encontro disso que o Thiago acabou de falar para vocês. Olha só, alguma coisa está acontecendo. E isso talvez seja essa qualidade seminal, essa concentração espermática, reflexo de uma diminuição também da testosterona que o homem está produzindo. E por que que isso talvez esteja acontecendo? Muito é pelo estilo de vida, pessoal. O estilo de vida que nós temos hoje em dia é muito mais sedentário do que era uma vez. Hoje em dia, parem para pensar, qualquer um pensa no seu dia a dia, pensa, olha, como é que eu trabalhava há 10 anos e como é que eu estou trabalhando hoje. A gente trabalha muito mais, a gente tem uma alimentação muito pior, a obesidade tomou proporções absurdas no nosso meio, e não é só no nosso Brasil, isso aí em todo mundo está acontecendo, e isso com certeza vai fazer com que exista uma piora na produção de testosterona. Não é nem a piora, é como o Thiago falou, existe a transformação na gordura periférica de testosterona em estradiol. E esse estradiol, com certeza, vai fazer com que tu, tendo menos testosterona, tu vai ter menor produção de espermatozoide, tu vai ter menos efeitos benéficos da testosterona. Além disso, existem vários produtos que se usam no dia a dia, alimentação de má qualidade, agrotóxico, pesticida, que vai afetar a qualidade testicular. E afetando a qualidade testicular, com certeza eu terei menos testosterona. O sono também é algo extremamente importante, né, Thiago? Na hora que tu não dormes direito, tu não vai conseguir ter uma testosterona de boa qualidade sendo produzida. Tu vai ter diminuição da produção de testosterona. E aí tu acaba não tendo os benefícios ideais do sono. A grande verdade, pessoal, que a gente teria que fazer um reset, né, Thiago? E começar do zero, começar, pera um pouquinho, o que eu quero da minha vida, como é que eu posso fazer para trabalhar, vamos trabalhar é muito bom, trabalhar faz com que a pessoa se sinta muito bem, mas eu cuide do meu corpo, eu preciso achar um horário para fazer exercício, eu preciso achar um horário para me educar fisicamente, emocionalmente, isso é fundamental. Se a gente não consegue isso, e ter uma alimentação de melhor qualidade, sem dúvida nenhuma. A gente cada vez mais usa embutido, enlatado, e tudo isso vai prejudicar também essa produção hormonal. Então, tem vários estudos realmente mostrando que existe uma piora, assim, nessa produção de testosterona que está acontecendo em todos os homens, não só depois dos 40 anos, 35 anos, 30 anos, como o Dr. Tiago falou, de 1% ao ano, mas também, de uma maneira geral, a produção de testosterona está mais baixa nesses homens. E aí, o que Olha acontece? só, Oi. Fábio, aproveitando um link, desculpa te cortar, mas aproveitando o link sobre o sono, teve um trabalho há mais ou menos, acredito que um ano atrás, no JAMA, né, pessoal, o JAMA é uma revista de renome internacional, e eles fizeram um estudo, pessoal, olha só que interessante, pegaram homens dos 20 aos 30 anos, com níveis de testosterona normais, e fizeram uma restrição de sono. Se sabe que 8 horas de sono bem dormido, obviamente, ajudam a produção do nível hormonal, porque a gente tem um ciclo circadiano, que é o ciclo de níveis normais dos nossos hormônios. E o sono, um sono bem recuperado, de 8 horas, que seria o ideal, fazem com que os nossos níveis hormonais se mantenham numa homeostase, então, um nível estável. E aí pegaram esses jovens e fizeram uma restrição de sono. Todos eles dormiam por 2 meses, 6 horas por dia. Depois disso, eles avaliaram novamente os níveis de testosterona. E para vocês entenderem, pessoal, houve redução de 25 a 30% nos níveis de hormônio desses jovens. Então, aquilo que o Fábio comentou, nosso estilo de vida, a nossa restrição de sono, o estresse em excesso, o imediatismo em excesso, o excesso de gordura corporal, que acaba aumentando o nível de estradiol e, consequentemente, reduzindo os níveis de testosterona. Hoje se fala muito também, né, Fábio, nas questões do nanoplástico. Não dá para entrar muito nessa nuance aí, porque não se tem uma ideia. Mas, por exemplo, tem aquele estudo que fala exatamente sobre o uso do celular no bolso
né, que o homem tem a mania de usar o celular no bolso da frente, em contato com os testículos, a gente sabe que isso reduz a produção no nível de espermatozoide, que é uma célula muito sensível, mas também reduz o nível de testosterona. Então, todas essas questões, toda a nossa vida hoje, e vamos dizer, uma vida industrializada, né, acaba nos afetando. Muito difícil voltar para trás. Então, vamos lá, o que a gente pode, Fábio, o que a gente pode fazer hoje para tentar melhorar essa qualidade de testosterona sem a reposição, por exemplo? Existe uma dieta? Existe alguma coisa que o homem pode fazer para melhorar a sua musculatura sem fazer uso de hormônio, né? Porque a gente tem muitos homens que vêm no consultório também em busca de uso de esteroide. Do imediatismo, como tu disseste. Do imediatismo, em busca de esteroide, daqui a pouco, eu quero fortalecer, eu quero ter uma musculatura melhor, mas ele tem um nível de testosterona normal. Existe alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, exercício, alimentação, alguma suplementação a mais e dê para nós dar uma dica para o pessoal hoje? Sabes que isso é algo extremamente fantástico que tu colocaste, né, Thiago? Porque às vezes as pessoas chegam no consultório, olha, eu tô com um nível de testosterona que eu poderia ser um pouquinho melhor, então eu só queria repor um pouquinho de hormônio. Aí tu olha o nível de testosterona dele, tá normal. Tu olha aqui, meu amigo, se eu repuser, vamos pensar que se eu pudesse repor, não vai fazer, mas se eu pudesse repor hormônio em ti, na hora que eu reponho hormônio, eu paro a tua produção hormonal. Então, eu não posso botar um pouquinho de hormônio, eu tenho que usar uma quantidade de hormônio que seja, no mínimo, superior àquela que tu tens. E tu já tens uma quantidade boa. O que tu podes fazer? Em primeiro lugar, tentar emagrecer. Isso é fundamental. Obesidade, conforme a gente falou, vai fazer com que exista a transformação do hormônio masculino, testosterona, em hormônio feminino, que é o estradiol, na gordura periférica. Se tu tiveres menos célula de gordura, tu vais ter menor quantidade de transformação de testosterona em estradiol. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Tá bom, então tá. O que eu posso fazer além disso? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu vou emagrecer. Tá bom, vou entrar numa dieta, vou tentar não querer ter obesidade, vou querer emagrecer. O que eu posso fazer além disso? Academia, musculação. É sabido, existem vários dados na literatura colocando que homens que fazem exercício de músculos longos, por exemplo, coxa, a pessoa vai fazer um extensor, a pessoa vai fazer um leg press, a pessoa vai fazer um agachamento, ela vai forçar a ter a maior quantidade de testosterona possível. Ela terá um aumento da produção de testosterona, ou seja, a academia aumenta a testosterona, ponto final. Então, ele já tem dois fatores que ele pode melhorar: emagrecendo, diminuindo a quantidade de gordura periférica, e, além disso, indo para a academia, ele vai ter, com certeza, uma melhor produção de testosterona. E ir para a academia, criar músculo, pessoal, não é algo como as pessoas pensavam no passado, não, isso aí é só para estética. Não. Existem vários dados que o criar músculo, ou seja, ter uma hipertrofia muscular, fazendo musculação da maneira correta, o homem terá uma quantidade, ou melhor, uma porcentagem menor de infarto do miocárdio em até 25%. E a chance dele morrer de um câncer, se ele tiver sido acometido por qualquer tipo de câncer, será 15% menor se ele faz exercício de hipertrofia. Então, pessoal, não é só estética, não é só testosterona, é qualidade de vida e evitar problemas no futuro, tá? Terceiro lugar, alimentação. O que ele deve se alimentar? O que a gente sabe que pode fazer um aumento na produção de testosterona? Proteína. A proteína facilita, então, na cascata, não só a pessoa ter, então, um aumento da hipertrofia muscular, mas também ela facilita a ter mais testosterona. Então, pessoal, uma alimentação saudável, eu não estou dizendo só comer carne, tem que comer também vegetais, tem que comer fruta, legumes, mas não comer processados, embutidos, doce, carboidrato em excesso, tem que comer comida de verdade. Eu sempre digo, come comida de verdade, que isso só tem a ganhar. E tu colocares ainda mais proteína, com certeza tu vais ter uma maior quantidade de testosterona. E isso é muito claro, a literatura é muito clara com isso aí. Então, pessoal, o que acontece
que muita gente, né, Thiago, quer um ganho rápido. Muita gente chega assim, não, espera um pouquinho. Eu estou indo para a academia, não estou conseguindo resultado. Meus amigos estão tudo tomando, eu costumo chamar de danoninhos, veneninho lá, estão querendo tomar um danoninho, querem tomar alguma coisa, e eu quero fazer isso aí. Tá, eu fui lá, fui no meu médico, no doutor Thiago, o Thiago pediu o exame e disse, não vou te dar porque tu não tem indicação. Além disso, tu pode ter efeitos colaterais que depois nós vamos conversar também. Tu não tem indicação de usar testosterona. E ele resolveu falar com outro amigo, o amigo lá do futebol, o amigo da academia, resolveu falar como eu costumo brincar, com o grupo lá do condomínio, e alguém sempre está usando alguma coisa e resolveu dar para ele uma testosterona, ele experimentou. Tá bom. O que pode dar de problema o uso de testosterona não acompanhada, doutor Tiago? O que pode acontecer para esse homem? Tem alguma coisa? Porque tanto se fala, tu não deve usar. Tá, mas por que eu não devo usar? Eu vou ficar mais forte, as gurias vão ficar olhando para mim, vão me achar mais legal, mais bacana. Por que eu não posso utilizar? Qual é o problema, Tiago? É bem isso aí, né, Fábio? E isso cada vez a gente tem mais frequente. A gente tem hoje tem cursos de 20 minutos no YouTube te ensinando a como usar esteroides. Né? Pessoal, e esteroides, a gente não é só a testosterona em si. A gente tem esteroides, por exemplo, as pessoas conhecem, decadurabolin, tanozolol, trembolona, oxandrolona, o durateston e o deposteron são drogas que são a base de testosterona, mas hoje a gente tem isso aí. Às vezes o jovem, aí que é o pior, o jovem ele vê um vídeo no YouTube ou alguém diz, não, usa isso aqui, que isso aqui é o top. E aí que vem o problema, pessoal. Por quê? Quando a gente faz uso de testosterona de forma exógena, ou seja, quando a gente absorve testosterona intramuscular, enfim, a gente para de produzir a nossa própria testosterona. E aí que vem o pepino. Por quê? O testículo é um órgão muito sensível. Não é só no chute, né? Não é só a dor do chute. Ela é um órgão muito sensível. O espermatozoide e a espermatogônia, que é a mãe do espermatozoide, são células muito sensíveis. E na adolescência, até os 21 anos de idade, a gente continua crescendo, ou seja, continua fazendo hiperplasia, ou seja, mais células, desenvolvimento de mais células, elas ficam se reproduzindo. E aí, quando a gente usa qualquer coisa nesse período, é o pior período que pode se usar. Por quê? A partir do momento que a testosterona ela é dada de forma de fora para dentro e tu para de produzir a tua própria, o nosso testículo entende, e o nosso cérebro entende, na verdade, que ele tem que parar de produzir. Por que eu vou continuar produzindo alguma coisa se estão me dando? Né? Então, esse é o entendimento que o cérebro tem. Aí que vem o problema. A testosterona que a gente injeta de forma exterior, intramuscular, ela não penetra no testículo. Então, a gente tem uma barreira ali que a espermatogônia, aquela célula que está dentro, que é a célula do espermatozoide, a testosterona de fora não consegue entrar. E ela vai morrendo e não vai conseguindo replicar. E aí a gente já tem o primeiro problema mais grave, que é a infertilidade. Então, os homens que usam testosterona de uma forma completamente iatrogênica, vamos colocar assim, completamente fora do que ele deveria usar, ele já tem um primeiro problema, que é a infertilidade. Tá, mas, doutor Thiago, mas eu tenho amigos que usam testosterona a vida inteira dessa forma para ganhar massa muscular e os caras têm filho. Como é que tu me explica isso? A gente não pode se basear na exceção. É que nem nós se baseamos da seguinte forma. Fulano de tal fuma a vida inteira e nunca teve nada. O outro rapaz que sempre se cuidou morreu de câncer de pulmão. Então, a gente não pode se basear na exceção. Então, o nosso primeiro problema é esse. Como a gente para de produzir a nossa testosterona, o nosso espermatozoide acaba. Por quê? Porque a gente bloqueia o nosso eixo, que é uma glândula que nós temos aqui na cabeça, que chama hipófise. A gente bloqueia um hormônio chamado FSH e LH, que é como se fosse madeira
para produzir móveis, como se fosse farinha para produzir pão. Então, tu está produzindo alguma coisa no cérebro para chegar no teu testículo, e a testosterona ela bloqueia isso. Então, o primeiro problema que eu vejo mais importante, né, Fábio, que mais leva normalmente os casais aí, que a gente vai para a alçada da infertilidade, leva os casais a procurarem uma clínica, às vezes, e o problema é sempre a mulher, nunca é o homem, né? Essa sempre é a ideia que se tem os casais. A gente sabe que 50% dos problemas de casais inférteis é o homem que chega azospérmico, ou seja, sem espermatozoide. E aí, quando tu vai perguntar para ele, tá, cara, e aí, tu usou alguma coisa? Tu fez uso de esteroide? Ah, doutor, eu usei por 2, 3 anos aí, anabolizante. Então, a gente já tem um dos problemas principais. O segundo problema, pessoal, que também é muito grave, a gente, quando nós usamos medicação de forma descontrolada, ou seja, com níveis muito elevados de testosterona por muito tempo, a gente tem um processo que chama hipertrofia. Se usa exatamente para ter hipertrofia muscular, a gente quer ficar mais forte quando usa ela. E aí começa a afetar o coração. Porque o coração também é um músculo. E a hipertrofia que se dá no músculo estriado, que é o músculo hoje que nós temos aqui no bíceps, na panturrilha, enfim, todo o nosso corpo, o coração também é afetado. E aí o jovem começa a ter o quê? Hipertrofia cardíaca, ou seja, o coração começa a ficar grosso. Aí que tem o segundo problema. Se por acaso ele já tem uma predisposição na família, de algum infarto, alguma coisa desse tipo, ele pode ter uma coisa muito grave que é a morte súbita. É o famoso all-in, né? Não volta. Porque a parada cardíaca no jovem, ela é muito mais grave do que a parada cardíaca no idoso. O paciente, se ele tem uma hipertrofia, ele pode realmente morrer de morte súbita. E a terceira situação, que é grave, sem dúvida nenhuma, mas é um pouquinho menos frequente, é os famosos hepatocarcinomas do fígado. O homem pode ter, devido ao excesso de uso de anabolizantes, de esteroides, ele pode ter alguma lesão hepática. Tá? Bom, Thiago, tu fez, agora tu deu terror. Né? E aí, mas a gente pode fazer uso, né, de alguma coisa de hormônio de anabolizante para homens, por exemplo, para homens, Fábio, que já tem sua prole feita, que já tem filhos, que vem procurar para estar obeso, por exemplo, e a gente sabe que a partir do momento que ele começa a ter uma redução do peso, né, a gente falou, olha, tem que emagrecer. Só que aí a gente começa a entrar numa seguinte situação, ele vai perder a massa gorda, mas ele vai perder muito massa magra também. E aí que entra nosso tratamento, é repor para esse homem, e talvez o nível de testosterona dele vai estar no nível, vamos lá, entre 300 e 400, que não seria um nível completamente anormal, mas a gente consegue auxiliar ele a não ter a perda de massa magra, exatamente para quê? Para ele poder manter a qualidade de vida dele. E não fazer o uso, pessoal, de hormônio de uma forma completamente aleatória, seguindo, infelizmente, até profissionais que indicam esse tipo de situação. Olha, pode usar, isso aí não vai ter problema, inclusive, tu vai ficar mais fértil ainda. Eu escutei já pacientes dizendo, não, doutor, mas eu uso testosterona, eu sou super fértil. Né, pessoal? São anedotas que a gente fala, mas existe isso, infelizmente, que é falta de informação, porque as pessoas às vezes vendem um produto por basicamente questão financeira e não se importa com a saúde do indivíduo que vai fazer uso disso. Né? Então, isso que a gente tem que deixar muito claro. Existe sim possibilidade de uso de hormônio, mas de uma forma coerente. Né, Fábio? Bom senso. Consegue fazer isso. É bom senso, né, Tiago? Eu acho que tu falaste muito bem. Olha só, pessoal. A produção de testosterona intratesticular chega a ser 300 vezes superior à produção que nós temos no soro, ou seja, no sangue. Nós temos uma quantidade muito menor. Se nós repomos testosterona, o nosso organismo interpreta, não preciso produzir. Aí eu começo a utilizar. Se eu utilizo em excesso, o que pode acontecer? Exatamente como o Dr. Tiago falou. Pode levar à infertilidade, porque o meu organismo vai parar de produzir testosterona, eu vou começar a ter atrofia testicular, meus níveis hormonais
para estímulo para o testículo vão ficar lá embaixo, ou seja, para que eu vou estimular meu testículo se eu já estou recebendo testosterona, algo que ele deveria estar produzindo? Ele para de produzir, ponto. Além disso, pode levar a neoplasia, tumores de fígado. Além disso, pode aumentar o hematócrito, aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos, podendo levar a tromboses, fenômenos tromboembólicos, embolia. Pode levar à morte, pode levar hipertrofia do ventrículo esquerdo, como o Dr. Tiago falou, e levando também a alteração em todo o turbilhonamento de sangue que sai lá do ventrículo esquerdo, podendo levar a trombose. Então, assim, existem vários danos que podem acontecer com excesso de testosterona. Abaixo de 300 ou acima de 1.000 de testosterona, os efeitos maléficos vão acontecer. Essa é a grande verdade. E aí que entra o papel da gente, o pessoal da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, os endocrinologistas, os urologistas, em guiar os pacientes numa utilização de testosterona quando for necessária. Quando for necessária. Por exemplo, esse paciente em questão que o Dr. Tiago falou, que ele está emagrecendo, ele está perdendo massa muscular além de massa gorda. Ele já está fazendo exercício, mas ele está perdendo. Se eu repuser testosterona, ele vai se sentir um pouco melhor. Mas se ele está pensando em também ter filhos, talvez eu bloqueie por completo essa produção de espermatozoides. O que eu posso lançar mão hoje em dia? Eu posso tentar usar um estimulante da produção também de testosterona a nível de testículo, como, por exemplo, o citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno pode fazer com que eu utilize, eu estimule o meu testículo a produzir mais testosterona e, consequentemente, essa testosterona de dentro do testículo pode favorecer a produção também de espermatozoides. Evidentemente que a gente pode fazer isso. Além disso, esse paciente também está tendo ainda uma transformação na gordura periférica. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma substância que inibe a enzima chamada aromatase, que é a enzima na qual existe a transformação de testosterona em estradiol na gordura periférica. Se eu inibo essa aromatase, eu inibo essa transformação de testosterona em estradiol na gordura periférica. Ou seja, eu aumento a minha testosterona. Então, vocês veem que existem várias ferramentas, né, Tiago, que nós podemos lançar mão antes de pensarmos em utilizar testosterona. Principalmente, e aí é claro que nós vamos pensar na parte da urologia, principalmente pelos danos que podem levar à produção de espermatozoides. Mas importante, pessoal, existem vários estudos mostrando que essa propensão de levar um dano mais agressivo, e a maior parte das pessoas que usam testosterona, elas podem ter uma melhora se estimulada de maneira correta, e depois a gente conversa, né, Tiago? Se der tempo, porque a gente vai... Testosterona é um tema bom, porque a gente vai falando, é um tema bacana, é um tema... Muita gente, tenho certeza que amanhã que vai estar assistindo e outras pessoas vão dizer, deixa eu assistir essa live porque é uma coisa muito importante, muita gente pensa nisso, cada vez mais se fala de testosterona, mas assim, muita gente chega lá no consultório dizendo, olha, o que eu posso fazer nesses casos de diminuição, que eu estou tentando emagrecer, não consigo, tu pode tentar estimular essa produção de testosterona com o citrato de clomifeno e tentar combater essa conversão. Mas quando é que eu sei, ou quando é que existe maior probabilidade do testículo não produzir mais espermatozoides se foi utilizado testosterona por um tempo? O que se sabe é que muitos desses pacientes nunca fizeram o espermograma antes. Então, se a pessoa já tem uma propensão a ter uma qualidade seminal menor, a probabilidade dele ter um dano mais a longo prazo com o uso de testosterona exógena é maior. Depende da quantidade de tempo utilizado, 2, 3, 4, 5 anos, o dano será muito superior comparado a, por exemplo, 12 semanas, um ciclo, 2 ciclos de uso de testosterona, e depende fundamentalmente da dose utilizada. As doses preconizadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, que o Dr. Tiago utiliza, que eu utilizo, são doses para que tenhamos, então, um nível adequado hormonal. Não são doses para ter níveis suprafisiológicos,
além do fisiológico, além do normal. E se for utilizado doses suprafisiológicas, evidentemente que a probabilidade de retorno da função testicular, de produção de espermatozoide, vai ser menor. E a gente não pode esquecer, como o Dr. Tiago falou, o seguinte, né, Tiago? Muitos desses homens, e cada vez mais, existem dados americanos que 4 a 6% dos atletas amadores usam esteroide anabolizante. Muitos desses homens não usam somente testosterona, usam drogas com poder anabólico muito superior e drogas com poder androgênico, que pode dar queda de cabelo, espinha, oleosidade no corpo, muitos, e alterações até prostáticas, muito superiores a apenas a utilização de testosterona, né? Então, nesses homens que utilizam um combinado de esteroide anabolizante, a chance de piorar ainda mais e de não retomar a produção de espermatozoides, ela aumenta ainda mais. A gente sabe que, em média, 6 a 18 meses, da maneira correta, aquele homem que está tentando engravidar e não tem espermatozoides, a gente pode recuperar a produção de espermatozoides. Mas existe uma parcela de até 10% que a gente nunca mais vai conseguir recuperar essa produção de espermatozoides, né, Tiago? E isso que realmente nos preocupa muito, principalmente do ponto de vista urológico. A gente não está nem falando do ponto de vista cardiológico, que o excesso, sem dúvida nenhuma, pode levar a alterações importantes, fenômenos tromboembólicos, hematócrito aumentado. Muitos desses homens têm que fazer sangria de tempos em tempos, porque a probabilidade de ter uma trombose ou uma embolia é muito grande. Então, os efeitos deletérios do uso a longo prazo de grandes quantidades de testosterona são muito graves. Mas agora eu vou te perguntar o seguinte, nós temos mais, falar mais uns 15 minutos, senão a gente vai, o pessoal também diz, não, estou cansado, aí a gente deixa mais a próxima live, né? Tiago, então tá, eu tenho um paciente agora que ele usou testosterona. Ele usou, ele chega no teu consultório, eu quero ter filho. Minha esposa disse que a gente está na hora de ter filho, mas eu sempre usei testosterona, tu não precisa nem ouvir ele falar sobre isso, porque tu olha o tamanho dele, tu sabe que ele usou testosterona, que não existe fórmula mágica, né? E ele usou testosterona em altas doses e tu vai lá e tu conversa com ele, eu estou usando. O que eu faço agora? E ele apresenta um espermograma zerado. Não tem espermatozoides. Como é que a gente trata esse homem? O que a gente pode fazer, Tiago? Sabe que, falando em questão de ganho de massa muscular, né, eu assisti, o que eu acho muito interessante, eu recomendo assistir o documentário do Arnold Schwarzenegger. É uma minissérie, são 3 capítulos, e aí ele fala o seguinte, o Arnold Schwarzenegger, ele realmente tinha um corpo extremamente escultural, ele era um cara que foi, né, ganhou muitos prêmios por conta disso. E ele diz assim, o meu ganho de massa muscular, o uso do hormônio de esteroide, que a gente sabe, inclusive ele criou um esteroide, que é o estanozolol, o tamanho que eu tenho hoje representa apenas 1 a 2% do uso do hormônio. Então, eu acho que eu tive que dar risada, porque, pessoal, não, a pessoa tem que ter uma genética tão propensa para criar musculatura sem uso do hormônio que é muito difícil. Mas, ele, sem dúvida nenhuma, ele teve alguns problemas que hoje, obviamente, não se fala na mídia, mas ele teve. Bom, vamos lá, Fábio. Quando a gente tem um jovem, normalmente são jovens, e hoje a gente está tendo filhos, né, dos 30 aos 40 anos, antigamente 40 anos já era quase idoso, né, cara? Você tinha filho com 20, era muito mais fácil a gente ter filho com 20. Mas hoje chegam os jovens de 40 anos no consultório, às vezes querendo ter filho, que fizeram uso de hormônio, e às vezes, infelizmente, a gente vai realmente analisar o exame e não vai ter espermatozoide para nós acharmos. Bom, o primeiro passo que a gente tem que entender, pessoal, é saber se ele está usando ainda o hormônio. Né? Por quê? Porque muitas vezes, e isso eu já tive casal, inclusive, que ele perguntou, eu não estou usando mais nada, doutor. E a esposa junto ali, a gente faz os exames e não tem como mentir, o exame não mente, então a gente sabe que está usando. A primeira coisa é, obviamente, suspender o hormônio. A segunda situação que a gente tem que tentar fazer é analisar a famosa, que as pessoas entendem como TPC,
né? A terapia pós-ciclo. Então, a gente acaba tendo que usar medicações que vão fazer, como o Fábio tinha comentado anteriormente, tentar estimular o testículo, através de medicamentos que estimulam diretamente o testículo, né? Que são como se fossem hormônios que são similares aos nossos hormônios cerebrais. Então, a gente tenta dar medicação que vai lá e estimula direto, por exemplo, pessoal, Ovidrel, Choreomon, FSH, LH, que são medicações que fazem esse estímulo, e a gente pode estimular de uma forma indireta também, através, por exemplo, de um clomid, de um anastrozol. São medicações que tendem a fazer com que a gente tenta criar de novo o ambiente para a produção do espermatozoide e, obviamente, para criar a produção da própria testosterona endógena, né? Então, bom, vamos lá. Conseguimos isso, sucesso. Muitas vezes a gente consegue recuperar. Isso muito dependendo da quantidade de uso de hormônio que esse jovem acabou fazendo. Mas, em alguns casos, pessoal, infelizmente, o homem não vai ter mais a produção de espermatozoide porque acabou matando todos eles, né? Não vai mais ter. A gente faz um procedimento, eu e o Dr. Fábio, nós fizemos um procedimento que chama microtese. O que seria isso, pessoal? É basicamente tentar catar espermatozoide lá dentro do testículo, através do microscópio, é uma cirurgia microcirúrgica muito especializada que a gente vai lá e tenta capturar espermatozoide. E mesmo assim, pessoal, muitas vezes a gente não encontra. Então, em alguns casos, infelizmente, o casal vai ter que acabar partindo por exemplo, um banco de sêmen, né? E seria pegar um espermatozoide de algum doador. Normalmente a gente usa bancos que são internacionais. Mas basicamente é isso, né, Fábio? Às vezes, inclusive, comentando também do trabalho da nossa nutricionista, né, Fábio, que é a doutora Jéssica Fantin, ela faz um trabalho muito interessante na questão da nutrição do homem para tentar recuperar isso. A gente sabe que hoje existem muitos fatores que a gente falou muito dos fatores ambientais, né, daquela situação de como o homem se alimenta, do que acontece em torno dele, e a parte nutricional é extremamente importante, não só para recuperar a questão da fertilidade, mas também para nós melhorarmos com o uso, muitas vezes, do homem que precisa usar testosterona, nós conseguimos dar para ele alimento suficiente para ele chegar no objetivo que ele tem. Tem os homens que têm lá o hipogonadismo, que já estão com nível abaixo, muitas vezes a gente dá testosterona e associa, não muitas vezes, mas em todas as vezes, a gente associa sempre o tratamento nutricional associado, para exatamente ter um ganho melhor. Ter o uso desse hormônio, não, porque muitas vezes a gente dá hormônio e o hormônio, uma parte do hormônio acaba sendo jogado pela privada. Então, a ideia de ter uma nutrição, um acompanhamento nutricional e um acompanhamento do educador físico associado é exatamente para ele aproveitar todo o hormônio que ele está recebendo, né, Fábio? E aí eu já vou te largar, vou te dar uma raquetada agora de volta, então, rapaz. Vou te jogar a bola de novo agora. Vai, chuta. Me diz uma coisa. E aí, vamos lá. Chegou aquele cara com seus 40, 50, 60 anos, enfim, com todos aqueles sintomas que a gente já comentou. E aí, bom, vamos lá, vamos tratar. Como é que a gente faz, Fábio? Como é que a gente faz na clínica? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha muito em parceria, eu e o Fábio. Como é que a gente faz? Faz uma avaliação cardiológica, faz os exames, faz uma avaliação nutricional. Como é que a gente faz o uso da aplicação do hormônio? Quais são os tipos de hormônios que tem? Enfim, fala aí que tu sabe muito bem sobre isso já. Então, tá bom, muito bem, pessoal. Assim, ó, o que o Thiago falou ali, só para finalizar ali, que ele falou muito bem, a gente tenta recuperar muitas vezes assim, os testículos, mas às vezes a gente não consegue. A gente não consegue, a gente tem que ir, infelizmente, para um procedimento de microcirurgia testicular, no qual a gente usa o microscópio para tentar encontrar ilhotas de dilatação de tubo seminífero, que lá existe a possibilidade de encontrar espermatozoides e, infelizmente, numa parcela da população a gente pode não encontrar e aí tem que utilizar um banco de sêmen, tá? Então, a gente sempre faz isso, a gente estimula com clomídio, citrato de clomifeno, para tentar, que é o mais
comum para o uso de testosterona, começa com o clomid, o citrato de clomifeno. Se isso aqui não dá efeito, a gente usa, às vezes, um anastrozol junto para inibir essa transformação, então, na gordura periférica de testosterona em estradiol. Se não dá certo, a gente pode estimular também com hormônios similares àquele que a hipófise produz, que é, por exemplo, um hormônio folículo estimulante. E se isso não dá certo, aí sim a gente vai para um procedimento cirúrgico para procurar. Eu acho que o Thiago foi muito feliz naquilo que ele falou. Pessoal, a gente como médico, a gente tenta ver a parte hormonal e tenta instruir os pacientes a procurar aquilo que vai trazer uma melhor relação, melhor benefício do uso de testosterona. Mas assim, ó, sem dúvida nenhuma, toda vez que nós temos um nutricionista do nosso lado, toda vez que o paciente aceita ir no nutricionista, muitas vezes, né, Tiago? Às vezes a gente diz que ele não vai. Toda vez que ele aceita que ele tem uma pessoa, um educador físico que possa utilizar e possa confiar nele, com certeza os resultados da utilização de testosterona ou o resultado mesmo de uma hipertrofia muscular será muito superior do que apenas o medicamento. Ponto final. É um trabalho em equipe. Não existe um trabalho só de um. Trabalhando em equipe, nutricionista, educador físico, médico e o paciente, com certeza a gente vai trazer para um resultado melhor. Mas agora chegou esse homem, então, de 40, 50, 60 anos de idade, com toda essa sintomatologia, o que a gente pode fazer? O que a gente pode utilizar? O que existe hoje para a utilização nesses homens? Primeira coisa que a gente faz é uma investigação nesse homem, sem dúvida nenhuma. Eu preciso saber como é que está o coração dele, eu preciso saber como é que ele está se sentindo. O ideal é esse paciente também ir numa nutricionista para saber se está faltando alguma coisa, para que a gente possa melhorar o resultado, então, da utilização da testosterona. Ou então, ver o que a gente pode fazer para ele produzir mais testosterona endógena. Então, uma avaliação cardiológica, uma avaliação hormonal é fundamental. Avaliar o colesterol dele. É fundamental fazer um exame de toque retal e medir o PSA. Uma dessas, infelizmente, esse homem pode estar com um tumor de próstata, ele não investigou, ele nunca viu nada. E se eu der testosterona e já tiver uma grande quantidade de tumor, já até metastático, muitas vezes ele é assintomático, a gente simplesmente vai estar, infelizmente, dando pólvora para aquele tumor aumentar ainda mais e queimar ainda mais a pessoa. Então, isso a gente não pode fazer. Então, tu tem que fazer uma investigação desse homem com exames hormonais, tem que investigar a testosterona, tem que investigar o exame da tireoide, tu tem que ter uma ideia geral de como é que está esse homem, a fazer uma avaliação cardiológica sem dúvida nenhuma, e de preferência, se tu conseguires trabalhar com um nutricionista, excelente, o resultado vai ser muito melhor. Bom, ele volta para nós já com uma avaliação cardiológica e a nutricionista já entrou com alguns suplementos para ele, viu que estava faltando um pouquinho de selênio, vitamina E, estava faltando algumas substâncias, ela já começou a utilizar, mas ele também diz, bom, agora, Fábio, Tiago, é com vocês também têm que usar alguma das coisas aqui que a gente pode utilizar para fazer eu me sentir melhor. O que a gente pode utilizar? Se ele ainda pretende ter filhos, é importante conversar com ele, de fazer um espermograma antes de qualquer coisa. E se ele tiver uma análise seminal ruim, já prévia, a possibilidade de um congelamento seminal não está descartada. Daqui a pouco ele congela, fica tranquilo, porque se no futuro ele quiser ter filho, ou então ele está separado. Ele tem 52, 53, 55 anos de idade, não está mais casado, mas ele vislumbra ter um futuro próximo com uma outra pessoa. E aí? Se ele começa a usar testosterona, ele pode parar a produção de espermatozoides. Então isso é algo importante conversar com ele. Faz o espermograma. Se estiver um pouquinho baixo, congela. Se ele ainda pensa em ter filhos, de repente, antes de utilizar uma testosterona exógena, nós podemos tentar utilizar o citrato de clomifeno para aumentar a produção de testosterona. Mas, pessoal, essa produção de testosterona com citrato de clomifeno nunca será uma grande produção. Tu pode dar uma melhoradinha, mas nunca vai ser uma produção de dizer, uau, pelo amor de Deus. Raramente isso acontece em chegar a níveis de 800 de testosterona, tá? Raramente, tá? Mas ele tem nível baixo de testosterona e ele está pensando em, de repente, em não ter mais filhos e ele quer utilizar a testosterona. Existem várias formas de reposição de testosterona. Nós podemos usar o gel, que é a maneira mais fácil, digamos assim, de utilização, porém, tem que ser utilizado diariamente o gel.
Não dá para simplesmente utilizar hoje, não usar amanhã, depois da manhã usa, 3 dias sem, não vai funcionar para absolutamente nada. Então, o ideal é ele usar o gel diariamente, tá? Bom, ele não se adaptou à utilização do gel diário. Ele está pensando em uma outra coisa. Existe como fazer pellets de testosterona, ou seja, aquilo que o pessoal fala hoje sobre os chips de testosterona, mas a gente não pode descartar uma possibilidade, e o paciente tem que entender que além deles serem, não queira ou não queira, é uma terapia mais cara que outra maneira de repor testosterona, mas a cada 4 ou 5 meses será necessário ou repor o pellet ou trocar o pellet, ou colocar mais uma quantidade de testosterona, porque em 4 ou 5 meses já acaba e é um procedimento pequeno, um procedimento cirúrgico, ambulatorial, mas é um procedimento cirúrgico, tá? A maneira ainda mais utilizada de reposição hormonal de testosterona é o medicamento injetável. Por que isso? Porque aí ele não sofre metabolização hepática, que é aquilo que o Dr. Tiago falou, a probabilidade ou a possibilidade de ele ter um câncer ou um hepatocarcinoma, um câncer de fígado, fica muito menor se for utilizado via injetável, porque não sofre metabolismo de primeira passagem, que a gente chama pelo fígado. Não sofrendo esse metabolismo hepático, a chance de ter, então, um hepatocarcinoma, um tumor de fígado, é muito menor. Então, via de regra, nós utilizamos medicamentos injetáveis. E os medicamentos injetáveis, existem algumas formas de utilizar. Existem medicamentos que tu utiliza uma vez por semana, tem medicamentos que tu usa uma vez a cada 15 dias, e aquele ainda que dá um melhor resultado em termos fisiológicos, que é o que a gente quer, né, Tiago? Que aquela pessoa tem, olha, eu quero um nível fisiológico. É o medicamento que se faz uma injeção intramuscular profunda, repete-se essa injeção em 30, 40 dias, e depois a cada com acompanhamento médico, com avaliação com exames de sangue, avaliação com vários outros exames, sabendo como é que está isso nos pacientes, para ver a continuidade e ver se é necessário utilizar mais alguma coisa além dessa terapia injetável. Mas é importante dizer que esses medicamentos que tu usas a cada 2, 3 meses, eles mantêm uma linha estável de testosterona, que é o que nós gostaríamos. Os demais medicamentos injetáveis, aquele a cada 7 dias ou aquele a cada 15 dias, dá um resultado muito bom? Com certeza dá resultados fantásticos. Porém, eles terão um pico 1, 2 dias depois e começa a baixar essa testosterona. E isso, em termos fisiológicos, para o organismo, isso não é algo muito agradável. O ideal é estabilidade. Afinal de contas, normalmente, nós temos estabilidade da produção hormonal. Esses picos acabam sendo um pouco deletérios. Evidentemente que menos deletérios do que ter uma concentração muito baixa de testosterona no organismo. Mas ele acaba tendo alguns efeitos deletérios. Os pacientes, 2 dias depois, dizem, meu Deus, eu estou no mundo da lua, até porque o Tiago falou muito bem, testosterona é vida. A pessoa se sente muito bem, ainda mais se a gente repõe de uma maneira correta, ou seja, aquele paciente que tem baixa testosterona, na hora que tu repõe testosterona, ele diz, meu Deus, eu voltei a viver, eu estou vivo, vale a pena. Se porventura tu começa a usar testosterona, aquelas mais que provocam um pico, tu aumenta 1, 2 dias depois, daqui a pouco ele começa a baixar, daqui a pouco 1, 2 dias depois da injeção de novo, então tu vai ter que estar sempre fazendo injeção, então sempre tem altos e baixos. Na testosterona, aquela a cada 2, 3 meses, tu mantém estável. E esse resultado é muito satisfatório. Os pacientes geralmente chegam e dizem para o consultório, meu Deus, doutor Fábio, o senhor voltou a fazer com que eu tenha vontade de me acordar de manhã cedo, vontade de namorar minha esposa, vontade de jogar futebol, vontade de falar, brincar com meu neto, fazer as atividades que eu tinha perdido essa vontade. Então a testosterona realmente ela funciona muito bem, é o hormônio masculino, é o hormônio da vida do homem, porém tem que ser utilizada da maneira correta. Em excesso sempre dará problemas. Pessoas que têm baixa testosterona também sofrem de alterações graves no organismo. Isso é muito claro. Porém, o excesso também não faz bem. Então, assim, as indicações são muito claras. Pacientes que têm sintomas
mais uma concentração de testosterona baixa. Não é, Thiago? Maravilha, né, Fábio? Ah, olha, excelente, né? Sempre falando sobre isso, a gente poderia ficar varrendo a noite aqui Com certeza. e contando anedotas, né? A gente Ah, acabou não contando nenhuma anedota aqui, mas verdade. enfim, Acho que na próxima vez a gente tem que na contar, né? próxima, tem que contar umas anedotas aí. Pessoal, assim, inclusive, Fábio, tiveram várias perguntas no privado, no direct aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir respondê-las, tá, pessoal? Mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer um second time, aí, um segundo tempo disso aí, porque é um assunto muito interessante, falar mais exatamente sobre os tipos de testosterona que a gente pode usar, né? Exatamente para vocês entenderem quais são as variabilidades que existem do hormônio. Então, eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo a presença de todos que nos acompanharam hoje, Fábio. A gente teve aí uma audiência bem expressiva, né? Bem expressiva. Acho que é um assunto muito interessante. Cada vez vai ser um assunto cada vez mais pertinente, né? E hoje a gente tem os assuntos. Antigamente o homem falava nas rodas de amigo, basicamente, vou dizer aqui, basicamente sobre mulher, quase, né? E hoje a gente já está começando a falar sobre, cara, mas me diz uma coisa, tu tá fazendo reposição hormonal, pô, tu tá te cuidando. Eu acho que isso aí é uma coisa extremamente importante, porque a mulher, ela faz isso desde a adolescência, ela já criou esse hábito, e o homem, temos que trazer, né, o homem adolescente para consulta. O Dr. Daniel Zimberstein lá, que é nosso grande amigo lá de São Paulo, também ele cria muito essa questão de tentar trazer o adolescente para as consultas, né? A gente tem que trazer esse assunto cada vez mais para o médico urologista. Fábio, querido, espetacular conversar contigo, como sempre. Eu e o Fábio, hoje, pessoal, a gente trabalha muito em conjunto, né? Esses assuntos todos são extremamente pertinentes no consultório. Isso é nosso dia a dia, na verdade, e hoje os nossos pacientes eles entram numa linha para exatamente fazer todo esse acompanhamento, todos esses exames, tudo que a gente comentou, na verdade, a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer muito, Fábio, e sem dúvida nenhuma, vamos continuar com as nossas lives aí, podcast. Esse foi o número 1 nosso, né? Vamos partir para o 2, para o 3, para o 4, e assim vai para a gente entregar, quiçá, aí para o Brasil inteiro, esse tipo de informação que eu acho que é extremamente pertinente. Não, perfeito, Thiago. Em primeiro lugar, é um prazer, né, ter conversado contigo. Eu acho que a gente... É o começo, é o começo. Toda vez que a gente começa, e a gente, como o Thiago falou, a gente tem trabalhado muito em conjunto, e certamente, quanto mais a gente discute, mais a gente aprende, mais a gente conversa, dá mais vontade de estudar. Hoje a gente falou sobre a reposição hormonal, mas tem tanta coisa acontecendo dentro dessa parte da andrologia. A própria disfunção erétil, poxa vida, é algo que ninguém falava. 98, quando surgiu o Viagra, a coisa mudou, as pessoas começaram a falar abertamente. Hoje se fala muito sobre testosterona, né? Coisa que não se falava, né? O culto do corpo veio algo realmente cresceu cada vez mais nos últimos anos. E acho importante, né, Tiago, nas próximas também vamos combinar com as gurias, a nutricionista, a Jéssica estava A aqui também. Jéssica, Eu, claro, eu acho que Sofia, a doutora Carol, Sofia. então, assim, ó, eu acho que vale a pena a gente chegar e chamar também, até para as pessoas verem que isso aqui é um trabalho em conjunto. A andrologia e a infertilidade, de uma maneira geral, ela é um trabalho em conjunto. Não existe só o trabalho de uma pessoa ou de outra pessoa. O ideal é trabalhar em conjunto, porque aí tu chega a melhores resultados. Essa é a grande verdade. Então, foi muito bom falar. Claro que a gente, longe disso, a gente não esgotou nenhum assunto, mas é o começo. Eu acho que é uma conversa muito válida. Eu espero que as pessoas que assistiram, e só tenho a reiterar tudo que tu falaste, agradecer a participação de todos. E as pessoas que estiveram nos ouvindo, alguma coisa eu tenho certeza que, opa, isso aqui eu não sabia. Eu acho que isso aqui é interessante, eu acho que isso aqui vale a pena a gente repensar no futuro de como é que funciona, né, Tiago? Sem dúvida, Fábio. Maravilha, pessoal. Vou dar uma boa noite para todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago. Prazer. Resto de uma ótima semana aí, e que cada vez
né, tenhamos mais sucesso e que a gente consiga ajudar cada vez mais os nossos homens aí a ter uma vida, obviamente, mais saudável. Sem Grande dúvida. abraço, pessoal. Vamos ver se a Até gente mais. começa a cada 15 dias, né, Thiago? Vê isso aí e a Eu gente acho vai que divulgar sim. nas Sem redes, tá bom? Um abraço, dúvida pessoal. nenhuma. Boa noite. Prazer. Obrigado, viu, Thiago? Tchau, tchau. Tchau.